Nosso córtex cerebral recebe sensações de toda a espécie e escolhe as que serão memorizadas. Aparentemente, o armazenamento de dados ocorre em duas etapas: memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo é a capacidade de reter temporariamente pequenas porções de informação. Um número de telefone pouco importante é esquecido em poucos segundos. A memória de longo prazo pode durar dias e mesmo anos. Um número de telefone utilizado com frequência pode ficar gravado para sempre nessa memória. Os fatos impressionantes tendem a ficar na memória durante mais tempo. De acordo com a explicação mais aceita, uma informação é gravada no cérebro por meio de modificações químicas. Substâncias especiais produzidas nos neurônios ao mesmo tempo em que se formam as lembranças atuam como marcos indicadores, orientando os impulsos nervosos pelo caminho correto a cada vez que a lembrança é invocada. O hipocampo, situado no centro do cérebro, é um intermediário entre os dois tipos de memória. Esse pequeno órgão faz a ligação entre as numerosas informações acumuladas na memória de curto prazo. Depois de processar as lembranças, o hipocampo as envia para outras partes do cérebro, onde elas ficam guardadas por muito tempo. Certas pessoas são dotadas de boa memória. Mas a capacidade da memória depende do interesse que a pessoa tenha pelo assunto. Na verdade, a motivação desempenha um papel fundamental no processo de memorização e de aprendizagem. Existem vários meios para ajudar a memorizar informações. Por exemplo, se alguém quiser decorar uma lista de objetos, a tarefa será mais fácil usando um truque, como uma associação de ideias, palavras rimadas ou uma música. Fica mais fácil lembrar estes 7 alimentos se eles forem reagrupados em 4 frutas e 3 legumes. Ou ainda se tentarmos lembrar que são 2 vermelhos, 2 verdes e 3 amarelos. Um teste para você. Quais eram as 4 frutas? E os 3 legumes? Enumere agora as frutas e os legumes vermelhos. Os amarelos. Os verdes. Usar esse tipo de truque facilita bastante a memorização. Nosso sistema nervoso contém 100 bilhões de células nervosas. São os neurônios que nos permitem perceber o mundo que nos rodeia, refletir e agir. Os neurônios são células especializadas na transmissão de informações. Muitos deles são dotados de centenas e mesmo milhares de terminações, através das quais eles emitem e recebem sinais. Cada pessoa nasce com uma quantidade fixa de neurônios. Ao contrário da maioria das outras células, que são renováveis, estas não são nunca substituídas. Felizmente, os neurônios podem viver e funcionar durante mais de 100 anos. Os neurônios do recém-nascido mostram poucas conexões entre si. É por meio da aquisição de conhecimentos que se formam novas associações entre as células. Assim, o cérebro jovem se modifica constantemente, à medida que a criança acumula experiências. Ainda que o envelhecimento do sistema nervoso seja acompanhado da morte de milhares de neurônios, a perda da capacidade de aprender resulta principalmente do endurecimento das conexões, ou ainda de uma maior dificuldade de criar novas associações entre as células nervosas. Certas pessoas apresentam redução da capacidade intelectual a partir dos 60 anos, ao passo que outras conservam sua vitalidade de espírito além dos 90 anos.
Cada neurônio consta de um corpo celular, do qual saem fibras ramificadas chamadas dendritos. Essas estruturas funcionam mais ou menos como antenas receptoras da célula. Os dendritos captam as mensagens provenientes de outras células nervosas e encaminham essas mensagens para o corpo celular. O neurônio apresenta também um prolongamento filiforme de seu citoplasma, o axônio. Esse cabo é um conduto que vai do corpo celular até a ponta da célula. São as terminações do axônio que transmitem os sinais para o exterior, isto é, para outros neurônios, para os músculos ou para as glândulas. Um único neurônio pode estar ligado a 10.000 outras células nervosas. Essa rede arborescente interliga algumas centenas de milhares de neurônios do cérebro humano, o que dá uma boa ideia da complexidade de nosso sistema nervoso. O neurônio que transmite a informação situa-se bem perto da célula que a recebe, mas não a toca. Nesse espaço reduzido, ocorre o fenômeno de comunicação entre um neurônio e outro. Essa zona é chamada sinapse. Uma mensagem nervosa é captada primeiro pelo dendrito de um neurônio. O impulso elétrico passa em seguida pelo axônio até sua porção terminal, onde estimula a liberação de moléculas. Essas moléculas são os mensageiros químicos que atravessam o espaço entre duas células, mais ou menos como um barco que cruza um rio de uma margem a outra. Do outro lado da sinapse, os mensageiros se ligam aos receptores especializados do neurônio vizinho, que recebe então a mensagem. Podemos perceber o mundo que nos rodeia graças a nossos receptores sensoriais. Esses receptores funcionam como antenas que captam as alterações ocorridas no meio ambiente e, assim estimulados, geram impulsos nervosos. Cada receptor sensorial reage vigorosamente a um tipo particular de estímulo. A pele conta com vários tipos de receptores sensoriais. Esses dendritos modificados de neurônios sensíveis servem para captar 8 estímulos diferentes, entre os quais o calor, o frio, o movimento, a pressão e a dor. Os receptores sensíveis a esses estímulos estão dispersos por todo o corpo, mas de forma irregular. A ponta dos dedos, os lábios e a língua são as áreas com maior quantidade de receptores do tato. Já na pele das costas, eles são relativamente poucos. Os receptores complexos são estruturas especializadas, compostas de neurônios sensíveis e de outras células. Reagrupados em áreas precisas na cabeça, esses receptores nada mais são que os órgãos dos sentidos: a vista, a audição, o tato, o olfato e o paladar. O olho é provavelmente o mais complexo instrumento de visão. É também o mais sensível de todos os órgãos humanos. A camada de células que reveste o fundo do olho tem mais de 250 milhões de fotorreceptores. Esses captadores de luz se dividem em 2 tipos, os bastonetes e os cones. Os bastonetes, cerca de 20 vezes mais numerosos que os cones, são responsáveis pela visão periférica e pela visão crepuscular. Mais sensíveis à luz que os cones, fornecem ao mesmo tempo imagens nebulosas e em preto e branco. Os cones, por outro lado, se ativam em plena luz e fornecem uma visão muito precisa das cores. Certos cones são sensíveis ao vermelho, outros ao azul e outros ao verde. Mais ou menos como na imagem de um televisor, essas 3 cores bastam para recriar todas as cores do espectro. Os impulsos nervosos que vêm de cada uma dessas células sensíveis são enviados ao cérebro. No córtex visual, a imagem observada será reconstituída fielmente, com todas essas nuances de cor.